Boa tarde. Bem alto, né? Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar continuidade agora ao evento Democracia aos 30 anos da Constituição, Perspectivas das Ciências Sociais. A gente tem o grande prazer de receber aqui dois professores para falar de temas diferentes, ainda que conectos, numa mesa que a gente batizou na organização de populações minoritárias e resistência. Eu queria falar só um pouquinho sobre a concepção dessa mesa e o que significou a gente dar esse título e colocá-la na esteira, né, desse evento. O conceito de minoritário, efetivamente, que está sendo utilizado aqui, não é um conceito de minoritário apenas quantitativo e tampouco é um conceito somente de minoritário em relação a questões de poder e assimetria de poder na sociedade. A inspiração desse termo, né, foi um conceito do filósofo Gilles Deleuze a respeito de populações minoritárias como populações que não aspiram necessariamente a nenhum tipo de centralidade, a nenhuma relação com outras parcelas populacionais que envolva uma relação de subjugar uns aos outros. A gente ouviu na mesa número 1, né, a mesa pela manhã, várias questões que eu imagino vão ser retomadas ao longo do evento como um todo. Uma delas que eu queria assinalar é a respeito dessa Constituição, né, de 88 ter sido batizada, apelidada de Constituição Cidadã. Nessa mesa eu acho que a gente vai tratar um pouco a respeito dessa cidadania, né? Que cidadania é essa? Quem é o cidadão da Constituição? Que tipo de civilização é essa que está sendo pensada e qual que está sendo realmente efetivada para todas essas populações ao longo desses últimos 30 anos e daqui para frente? Quem é o cidadão ideal dessa Constituição e que processo civilizatório, aparentemente único, unidirecional, singular, é esse ao qual essas populações teriam que, de alguma forma, se adequar, o que estaria sendo colocado como uma benesse, né, para essas populações. Eu acho que essa mesa articula também, essa mesa foi organizada, né, principalmente pelos professores de antropologia do Departamento de Ciências Sociais, a respeito de dilemas que são importantes para essa disciplina, por um lado, por isso também temos dois antropólogos aqui na mesa, que vinculam essa relação, às vezes conflituosa, mas no mínimo sempre tensa, entre universais e particulares, uma determinada concepção de universalismo e de particularismos, e é uma tensão que é constitutiva não só do pensamento antropológico, como, em certa medida, do próprio republicanismo, da ideia de que a gente concebe como o que é uma república, o que é esse bem que é para ser coletivo, que é para ser para todos, como ele é desigualmente distribuído e como ele diferencialmente distribuído pode gerar uma situação de menor desigualdade. Como lidar com demandas que não são apenas por direitos individuais, eu vou concluir essa breve apresentação com isso, mas demandas por direitos efetivamente coletivos. Não só demandas individuais e demandas coletivas, mas demandas por direitos individuais e demandas por direitos coletivos. E o que isso pode trazer, não só em termos de justiça, para as populações diretamente envolvidas nesses discursos, como para o funcionamento da democracia como um todo. Para abordar essas questões é que a gente convidou aqui, a gente agradece imensamente os aceites, inclusive de última hora do professor Marcelo, para participar aqui nessa mesa. Eu vou apresentá-los brevemente, que eu acho que dispensa apresentações. O professor Sérgio Carrara mestre e doutor em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ, é professor da UERJ, referência em pesquisas sobre sexualidade, gênero, direitos humanos, é também pesquisador do CLAN, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, do Instituto de Medicina Social da UERJ, o IMS, e do Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos, ambos do Laboratório da UERJ. É autor de inúmeros livros e artigos sobre esses temas. Depois dele vai falar o professor Marcelo Moura Mello, é mestre e doutor em antropologia também pela Unicamp e pelo Museu Nacional, respectivamente, professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, na programação sai um pequeno erro, vocês corrijam aí, professor da Federal da Bahia, tem experiência etnográfica em comunidades remanescentes de quilombos no sul do Brasil e com descendentes de indianos na Guiana.
Ele é pesquisador associado ao LAR, Laboratório de Antropologia e História do Museu Nacional, e autor do livro Reminiscências dos Quilombos, Territórios da Memória em uma Comunidade Negra Rural. Cada um vai ter então, aproximadamente 30 minutos para fazer a sua apresentação, para dar tempo da gente abrir e ter uma discussão proveitosa. Agradecemos mais uma vez ao aceite dos dois e a presença de todos que estão aqui. Obrigado. Então, Sérgio, por favor. Boa tarde. Pela boca, talvez. Alô? Bem, boa tarde. Eu quero iniciar essa minha apresentação agradecendo o convite, dizendo que é uma honra estar nessa comemoração do aniversário de 30 anos da chamada Constituição Cidadã. Não pude estar na parte da manhã, mas imagino que tenha sido bem interessante a discussão, né? É uma data redonda, 30 anos, que coincide justamente com o momento em que vemos essa Constituição, ou pelo menos muito de nós vê desse modo, né, sob ameaça radical, né? Talvez um dos momentos em que ela se vê mais ameaçada. E não podia ser de outro modo, pois se naquele outubro, no nascimento da nova Carta, o então presidente da Assembleia pôde saudá-la, dizendo, aspas, temos ódio à ditadura, ódio e nojo, amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina, fecha aspas. Em janeiro próximo, né, se nós ouvimos isso no nascimento da Carta, em janeiro próximo teremos na presidência alguém que defende, ou já defendeu, publicamente a ideia de que em certas circunstâncias a violência de Estado, a tortura e a ditadura são justificáveis. Eu não sei se ele falava isso em geral, mas ele seguramente se referia ao regime que se instalou no país depois de 64. O momento é, portanto, de grande apreensão, o que torna esse encontro ainda mais significativo e importante, né? Portanto, eu queria dar os parabéns aos organizadores por esse evento. O título da mesa é amplo e nele há referência a populações minoritárias. Bem, em meados dos anos 80, no momento em que se elaborava a Constituição, várias minorias, principalmente mulheres, negros, índios e homossexuais, estavam, através de seus porta-vozes, mobilizadas em torno da elaboração da nova Carta. Nem todas elas haviam se constituído em populações. Seguramente, não a que justifica a minha presença aqui nessa mesa. Desse leque de sujeitos minoritários, tenho me dedicado especialmente a refletir sobre as políticas voltadas à diversidade sexual e de gênero, conforme atualmente nós nos referimos ao campo semântico que lá nos anos 80 ainda estava recoberto pela noção de homossexualidade e que hoje é, em geral, referido no Brasil pela sigla LGBTI. Né? Nos anos 80 se falava de direitos homossexuais, do movimento homossexual, hoje em dia isso tem uma outra configuração e a gente fala de diversidade sexual e de gênero, né? Para se referir a esses sujeitos, ou a esse tema, né? Então, eu trabalho há muito tempo sobre o processo de cidadanização, eu estou tomando aqui uma expressão do Luiz Fernando Dias Duarte, eu trabalho sobre o processo de cidadanização da homossexualidade ou cidadanização da diversidade sexual e de gênero. É isso que eu tenho feito nos últimos 15 anos. É interessante que, do ponto de vista das populações minoritárias, tenha-se privilegiado aqui, através da minha presença e do meu trabalho, justamente aquela população que teria fracassado em se ver explicitamente incluída na Constituição Cidadã. Em outro texto, dissemos que os homossexuais podem ser considerados órfãos da Constituição, ou seja, aqueles que mesmo depois dela continuaram por muito tempo na roda dos expostos da sociedade brasileira, né? Então, como vocês sabem, não se conseguiu incluir
orientação sexual no famoso artigo 3º da Constituição Federal, que, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, arrola o de, cito, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Orientação sexual não figurou neste rol, né? Essa ausência permanece um problema, porque faz com que todas as lutas vinculadas a esse campo tenham um caráter exasperadamente lento e incerto, sendo marcadas por certa provisoriedade. Daí talvez a ideia de resistências, que também pontua a reflexão nessa sessão. De certo ponto de vista, deveria, portanto, inicialmente falar aqui para vocês sobre uma ausência, sobre algo que não figurou na Carta Magna. Deveria me referir à campanha capitaneada pelo grupo carioca Triângulo Rosa e seu líder, né, o João Antônio Mascarenhas, em prol da inclusão da expressão orientação sexual na Constituição. Mascarenhas, o grande articulador, o grande estrategista do movimento homossexual naquele momento, vinha de uma bem-sucedida campanha anterior pela despatologização da homossexualidade, contra o famoso Código 302.0 da Classificação Internacional das Doenças. Isso aconteceu em 85 no Brasil, né? O questionamento desse código, a chamada despatologização. Enfim, processo complexo, a gente pode conversar se alguém tiver interesse. O Mascarenhas sabia que, não sendo crime e deixando de ser doença, não haveria razões para que a homossexualidade não fosse explicitamente declarada como tão legítima quanto a heterossexualidade, devendo ser tratada condignamente por todo o corpo social, né? Mas a campanha não deu certo. Ao final, na última revisão, acho que do Bernardo Cabral, a expressão foi retirada do artigo 3º e a Constituição silenciou sobre o tema. Esse tema, né, restava talvez ser incluído na genérica alusão a outras formas de discriminação, né, que permaneceu no texto final, conforme eu li. Bom, eu poderia falar aqui também das possíveis interpretações ou narrativas sobre esse fracasso histórico. E, ao invés de manusear conceitos como os de lobby, grupos de pressão, atores interessados, articulações político-partidárias, acordos, estratégias, etc., sendo antropólogo, eu provavelmente preferiria discutir como o processo de elaboração da Constituição ocorreu simultaneamente ao processo de constituição dos sujeitos, das populações, das minorias que nela se queriam ver representadas, tendo ou não obtido sucesso nessa empreitada. Acho que era por aí que eu faria, se fosse trabalhar mais a fundo essa questão, né? Eu falaria que foi o próprio processo de disputa na Assembleia Constituinte, que é no próprio processo que se consolida a ideia de que o movimento homossexual brasileiro, como então era chamado o atual movimento LGBTI, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, esses são sujeitos que formalmente fazem parte do movimento hoje, né? Então, eu diria que foi no próprio processo de disputa na Assembleia Constituinte que se consolidou a ideia de que o então movimento homossexual deveria lutar pela proteção de uma minoria injustamente perseguida e não pela proteção de um desejo mais ou menos universal, mais ou menos tolerado. Poderia aqui discorrer sobre como acontecia então a controvérsia entre ser e estar homossexual, e sobre como essa controvérsia exprimia exatamente a tensão entre focar nas práticas e desejos em uma perspectiva mais universalista, segundo a qual somos todos um pouco homossexuais, a la Kinsey, né, uma escala gradual, ou então, numa perspectiva mais particularista, a ênfase nas identidades e categorias, né, heterossexuais e homossexuais sendo tipos humanos incomensuráveis, ou se é uma coisa ou se é outra, né? Eu falaria, bom, isso é o que estava em discussão naquele momento, né? Eu falaria do papel dos antropólogos brasileiros nesse processo.
eu já disse em outro momento que o movimento LGBTI no Brasil nasce com um antropólogo debaixo do braço, que é uma coisa assim fantástica, né? O primeiro grupo gay, que é o Somos de São Paulo, já nasce com um antropólogo fazendo pesquisa sobre ele, o Edward McRae, né, que depois publica seu livro. Então, aqui no Rio, por exemplo, o primeiro racha do movimento homossexual, como se dizia na época, que era representado pelo grupo Somos RJ, se dá pela presença de um antropólogo que queria estudar o grupo, que era a nossa colega Carmen Dora Guimarães. Isso produz uma grande discussão no grupo, se uma mulher heterossexual poderia ou não pesquisar o grupo. Enfim, acaba dando um racha e se forma um grupo AUE a partir dessa discussão. Então, antropólogos e esse movimento estão enfronhados e misturados de uma maneira muito interessante. Bem, eu poderia falar também de eventos singulares, muito interessantes, como a consulta aos universitários, uma espécie de consulta aos universitários, que o Triângulo Rosa, esse grupo, faz a diferentes intelectuais, sobretudo antropólogos naquele momento, perguntando o que melhor definir a homossexualidade. O que deveria ser incorporado ao texto constitucional? A ideia de opção sexual ou a ideia de orientação sexual? Havia uma dúvida, né? Então você iria coibir a discriminação com base em idade, sexo, né? Orientação ou opção sexual? O grupo manda cartas para vários antropólogos, colegas nossos, principalmente antropólogos, perguntando: é opção ou é orientação? A melhor resposta é da Marisa Correia, que diz: olha, realmente, geralmente os antropólogos aceitam a definição que os próprios nativos dão de si próprios. É muito estranho que vocês venham nos perguntar qual é a natureza de vocês, não é melhor vocês resolverem? Essa é a resposta da Marisa, resumindo muito. Bem, decidiu-se naquele momento que a maneira correta de se referir à natureza do fenômeno seria orientação sexual, que, segundo a formulação psiquiátrica e psicanalítica, comportaria 3 modalidades: heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. Bom, então, foi no contexto, isso tudo acontece no contexto de elaboração da Constituição. Então, foi nesse contexto que se consolida a concepção de que os homossexuais tratavam, que se tratava, nesse caso, de uma minoria, de que essa minoria se definia por sua particular orientação sexual. Expressão que, a partir de então, passaria a denotar todo o universo das homossexualidades, ou, como vai ser identitariamente formulado posteriormente, de gays com sua gaysidade, de lésbicas com sua lesbianidade, de bissexuais com sua bissexualidade. É interessante reter, como caso exemplar das torções a que se submetem os discursos, o fato de que, quando se trata de lutar pela inclusão da expressão orientação sexual em qualquer legislação ou política pública que vise proteger ou implementar direitos, ela parece corresponder apenas à proteção dos outros da heterossexualidade, né? Só eles, esses outros não heterossexuais, é que teriam orientação sexual, né? Procede-se como se a heterossexualidade não fosse uma orientação sexual, né? Assim, por exemplo, a bancada evangélica pode simultaneamente sustentar que a heterossexualidade está em grave ameaça, que é o discurso que eles fazem, há alguns anos, que é uma ditadura gay, que é o gaysismo internacional, né? Que ela, portanto, deve ser protegida por medidas especiais. Lembremos que o infausto Eduardo Cunha tem um projeto, de instituição do Dia do Orgulho Heterossexual no país, né? Bom, ou seja, a heterossexualidade está em risco, mas eles defendem também que orientação sexual não deve ser incluída como raça, sexo, origem regional, filiação religiosa, entre as causas de discriminação e desigualdades sociais que devem ser consideradas especialmente iníquas, uma vez que baseadas em preconceito, intolerância ou ódio social. Orientação sexual é coisa de gay, não é coisa de hétero. O que é estranho, né? Porque se a heterossexualidade está sob ameaça, nada melhor do que um projeto que criminalizasse a discriminação por orientação sexual, o que protegeria os heterossexuais, certo? Mas ela está sob ameaça, mas não se pode ter uma lei que contemple a proteção contra a discriminação por orientação sexual. Bem, de qualquer modo,
essa história seria, que eu contaria para vocês, seria a história de um fracasso, né? Da dificuldade de poder festejar plenamente aquele 5 de outubro. Afinal, os LGBTI ficaram de fora da Constituição, porque a orientação sexual ficou de fora, né? Mas isso, essa constatação, só torna ainda mais enigmática a minha presença aqui hoje, né? Nessa mesa em que, através da minha pessoa e do meu trabalho, está em questão a homossexualidade e a diversidade sexual e de gênero, a LGBTicidade, né? Que estou fazendo aqui então, né? Então, para entender esta presença fantasmática, essa presença que fala de uma ausência, né? Como acontece com os fantasmas, seria necessário conversar sobre muitas outras coisas, muitos processos que aconteceram nas décadas subsequentes à Constituição, né? Teríamos que falar sobre a luta contra a AIDS, que nos anos 90, né, e o modo como a homossexualidade, cada vez mais fragmentada nas figuras dos HSHs, homens que fazem sexo com homens, LGBTs, né, passa a circunscrever cada vez mais fortemente grupos identitários minoritários, agora compreendidos como vulneráveis, né, partidários. Teríamos que conversar sobre o processo, sobre como, no processo de luta contra a epidemia, em relação ao direito à saúde e ao acesso aos medicamentos antirretrovirais, ocorreram as primeiras vitórias no plano jurídico, ou seja, as primeiras decisões favoráveis, baseadas não apenas na letra fria e, no caso, silenciosa da lei, mas na interpretação do seu espírito, especialmente daquele que se manifesta através do princípio da dignidade humana, incorporado à nova Carta como um preceito fundamental, né? É também em torno da AIDS que se começa a explorar o espírito da Constituição. Bom, teríamos que falar também sobre as articulações nacionais e internacionais do movimento LGBTI, com movimentos feministas e de mulheres em torno do próprio enquadramento da sexualidade a partir da perspectiva dos direitos humanos e a consequente divulgação ao longo da primeira década dos anos 2000 de toda uma série de novos conceitos, como de direitos sexuais, cidadania sexual, direitos democráticos da sexualidade, etc. Um processo que marca o início do milênio, né? Teríamos que falar sobre a estratégia de visibilidade massiva que caracterizaria as paradas de orgulho LGBT no país, sobre a elaboração de políticas públicas LGBTI pelos governos petistas, como o Programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, as conferências nacionais de políticas, né, LGBT, que aconteceram também nesse período. E, finalmente, teríamos que conversar sobre as impactantes decisões do Supremo Tribunal Federal, em 2011, que reconhece, né, o direito ao casamento, enfim, a união civil, depois ao casamento, e agora, mais recente, 2018, que reconhece o direito dos indivíduos disporem do gênero e sexo nos seus registros civis, né? Eram atributos indisponíveis das pessoas naturais, seu sexo, agora passaram a ser atributos disponíveis. Você pode ir lá e decidir qual é o sexo ou gênero que você pertence, né? Bom, são decisões de muito impacto, né? Principalmente quando saiu a decisão do Supremo em relação ao casamento, eu ficava pensando na dimensão propriamente antropológica dessa decisão, né? A gente estava mudando uma instituição milenar naquele momento, né? Que previa o casamento e a família apenas para homens, mulheres e sua prole, né? Bom, enfim, tudo isso a gente teria que conversar a partir, né, enfim, sobre os 30 anos que se seguem à Constituição, né? Porque apenas nesse nível, na complexidade desse denso processo histórico que ocorre nos anos posteriores à Constituição, é que compreenderíamos como esses órfãos da Carta de 88, da sua letra, seriam agora amparados pelo seu espírito, que, note-se, apenas apareceu, se manifestou no STF depois de anos de árduo trabalho militante nos planos intelectual, político, institucional, cultural e etc. As decisões do STF, de grande impacto, elas são baseadas no espírito da Constituição
de 88. Né? Embora o casamento lá seja entre homem e mulher, os ministros do Supremo, por unanimidade, decidiram que, dado o espírito da Constituição, principalmente o preceito da dignidade humana, essa instituição poderia ser estendida para pessoas do mesmo sexo humano. Né? Bom, como eu disse, né, o resultado desse processo de cidadanização é particularmente instável, uma vez que se manifesta, sobretudo, no plano do poder executivo e do poder judiciário. No legislativo, desde a Constituinte, proliferaram as vozes contrárias ao processo de cidadanização e cada vez mais contrariadas por viverem em uma sociedade que, segundo a sua perspectiva, desordena-se, degenera-se, corrompe-se. As coisas teriam saído definitivamente dos seus lugares. Né? Também, se consideramos as conquistas cidadãs de outros movimentos, movimentações ou rolês, como dizem hoje, né? De outras populações minoritárias, como negros, indígenas e mulheres. As coisas e as pessoas saíram dos seus lugares, né? E é o próprio lugar tradicional da subordinação que foi corroído e criticado. Sob certas perspectivas, os valores teriam se invertido e o mundo está de cabeça para baixo. Como diz o outro, essas minorias, os homossexuais, é que deveriam saber que de fato ninguém gosta verdadeiramente deles. I really don't care. Do you? Que a sociedade majoritária apenas os tolera. Devíamos ser discretos e respeitar a maioria, não tornando públicas nossas indecências, nossa normalidade. Eles, isso eu estou citando o outro, eles, os homossexuais, é que deveriam nos respeitar. Não é? Como ele também declarou. Sonha-se assim com o restabelecimento da hierarquia. A pátria acima de tudo, Deus acima de todos. Fiquei pensando muito nesse lema. É uma coisa assim, muito impressionante, porque se a pátria está acima de tudo e Deus acima de todos, todos está dentro do tudo, né? Quem está acima de quem, afinal? Né? Porque o tudo inclui todos, quando eu falo tudo acabou. Bom, mas a questão não é essa nesse slogan, né? A questão é colocar a pátria e a família nessa posição central, e eu acho que é principalmente ter dois acimas. Tem um acima e tem um outro acima, né? No fundo, nós temos uma ordem hierárquica que se reinstitui, né? Sonha-se não só com o restabelecimento da hierarquia, mas com o reforço das suas bases tradicionais e dogmáticas. Afinal, como diz Malafaia, Deus criou homem e mulher, né? A dignidade humana, como a honra, deveria alcançar diferencialmente cada pessoa. Direitos humanos só para humanos direitos, né? Então você não teria... A dignidade humana não é de todos, não é um preceito fundamental, é de alguns. Os mais pessimistas querem apenas que os LGBTIs coloquem-se de novo no seu lugar, né? Os mais otimistas sonham com um generalizado empreendimento de cura gay. Um mundo heterossexual finalmente feliz, incontestável. É isso que está por trás, afinal, dessa formidável cruzada moral contra a ideologia de gênero, né? Que instrumentaliza a diversidade sexual de gênero, instrumentaliza, né, o que o movimento conquistou em termos de visibilidade, de respeito social, em prol de um projeto conservador, antidemocrático, antimoderno, antiluminista, de um projeto em cujos termos a Constituição de 88 seguramente teria ido longe demais, ou teria permitido que em seu nome se fosse longe demais. É interessante que uma das bandeiras morais, concluindo, é interessante que uma das bandeiras morais do movimento que quer revisar a Constituição de 88 seja justamente construída em torno daqueles que haviam sido colocados fora dela e que só a muito custo puderam encontrar algum abrigo à sua sombra. Acho que nós temos que continuar a demonstrar que nunca se vai longe demais na afirmação dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Que o espírito radicalmente democrático incorporado à Constituição Cidadã, pelo menos o espírito, continue a ser comemorado e aperfeiçoado, né? E que os desejos de justiça que animaram o Brasil da abertura sejam todos preservados. Que nesse plano possamos cantar com Paulinho Mosca, aspas, não quero
mas nenhum direito a menos. Tendo sido esse direito promovido pelo corpo ou pelo espírito da Constituição, pouco importa. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Passamos a palavra então ao professor Marcelo, para depois abrir para o debate. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite, professores Gabriel e Felipe, cumprimentar a Sônia, a Paulo, a Alice, cumprimentar a Sérgio Carrara. Parabenizar pelo evento. Eu não sei se é impressão minha, mas pelo menos ano passado eu tinha expectativa de que haveria muito mais eventos acadêmicos ou não sobre a Constituição de 88. Mas posso estar errado, mas vi poucos eventos a esse respeito, né? Então é mais um motivo para saudar a realização desse evento. De fato, a mesa tem um título mais amplo. Se eu fosse dar um título à minha fala, seria Comunidades Remanescentes de Quilombo e Direitos Constitucionais, pensando entre tempos. Vou tentar explicar o porquê disso. Eu não vou falar de populações minoritárias como todo, eu vou fazer um recorte das comunidades, sobre as comunidades quilombolas. E por que eu estou utilizando aqui entre tempos? Porque 30 anos da Constituição Cidadã, mas também 130 anos da abolição, né? Por isso que eu vou tentar transitar entre essas duas datas. Evidentemente que a fala vai ter um recorte, não só pelo limite de tempo, mas também porque teria muitas coisas a falar, né? Eu vou fazer menção aqui rapidamente a alguns dos dispositivos constitucionais referentes às comunidades quilombolas, mas a gente também teria que pensar várias outras coisas aqui, né? Se a Constituição é cidadã, não se trata apenas de aplicar aquilo que está previsto nela, mas também promover políticas de Estado que promovam a cidadania. Infelizmente, parece cada vez mais evidente que a gente não chegou ainda ao nível de políticas de Estado, mas sim políticas de governo. Muitas delas com avanços, alguns tímidos, outros não, mas no caso das comunidades quilombolas, você tem que pensar em termos mais amplos. Por exemplo, pensar políticas públicas, o impacto que um programa como Luz para Todos teve para essas comunidades. O impacto do Bolsa Família para essas comunidades. Os avanços sempre limitados do programa Brasil Quilombola, que ia ser um programa que atravessasse as fronteiras ministeriais, nunca logrou muito sucesso. Os poucos recursos que destinados a comunidades quilombolas repassados pela CEPIR, né? A Secretaria Especial de Promoção de Política de Igualdade Racial. Está melhor agora? Não? Se vocês não escutarem, levantem a mão, por favor. Obrigado. Tá. Teria que pensar também, eu estava falando da CEPIR, né? A CEPIR foi criada em 2003, já deixou de ser ministério em 2015, né? Todas as políticas, as limitações, a gente teria que falar aqui do racismo institucional, né? Enfim, mas eu vou então aqui tentar dar um panorama rápido sobre os dispositivos constitucionais e pensar de novo entre tempos, né? É óbvio que pensar comunidades quilombolas é fundamental pensar direitos territoriais, né? Mas a gente tem que apontar, pelo menos, a sinalizar as limitações de várias outras políticas. Saúde da população negra. Como é que a gente pensa a educação étnico-racial para as comunidades quilombolas, por exemplo? Há diferenças em relação às populações negras urbanas, e pensar tudo isso, né? E também eu estou falando aqui, enquanto antropólogo, seria muito importante que a gente escute as comunidades e os intelectuais, homens e mulheres quilombolas, que estão produzindo bastante a respeito disso. Bom, o marco legal institucional do reconhecimento jurídico das comunidades remanescentes de quilombo é o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que, cito, aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Mencione-se também os artigos 215 e 216 da Constituição. Dentre outras coisas, o artigo 215 visa promover a salvaguarda de manifestações culturais afro-brasileiras
enquanto o artigo 216 define como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, né? Então, está se apontando aí para modos de ser, de fazer, de conhecer, né? Na época do artigo 68, isso é importante ressaltar, não havia um consenso absoluto, mesmo entre os constituintes, sobre a quais sujeitos de direito, afinal de contas, a categoria se referia, né? Pelo contrário, estimava-se que seriam raros os agrupamentos que poderiam reivindicar os direitos. Até porque o termo é sugestivo por si próprio, né? Remanescentes das comunidades dos quilombos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso a seguir, né? Agora, isso não significa que o surgimento desse dispositivo constitucional seja mero resultado de imediatismo político. Por mais que várias pessoas envolvidas como constituinte e pesquisadores tenham dito que o artigo 68 meio que foi aprovado no apagar das luzes. Bom, como é sabido, os quilombos inspiraram as reivindicações de diversos setores do movimento negro desde a primeira metade do século XX. Vamos mencionar aqui rapidamente a Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro. Após o golpe de 64, os quilombos históricos também serviram de metáfora para organizações que lutavam contra o autoritarismo. Em 71, um grupo sediado em Porto Alegre, mas com conexões pelo Brasil todo, propôs a data de 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, em alusão à morte de Zumbi, ao invés do 13 de maio. Em 78, no congresso do recém-fundado Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, também se reforçou essa demanda do 20 de novembro. O Abdias de Nascimento, também na época, estava propondo o quilombismo, e por aí vai. Ou seja, às vésperas do centenário da abolição, diversos setores do movimento negro denunciavam sistematicamente a marginalização social imposta a pessoas que foram escravizadas no contexto imediato pós-escravidão, mas também até aquela época. Se debatia muito a questão da democracia racial, também em termos acadêmicos. Vamos lembrar aqueles livros da editora brasiliense que tinha tipo uma marca assim, democracia racial, aí tinha um ponto de interrogação, né? E também, e se a gente for pensar no que concerne as discussões sobre acesso da população negra à terra, né? Alguns eventos estavam sendo realizados na época, principalmente no Maranhão e no Pará, onde surgiram as primeiras organizações de comunidades negras rurais, né? Ocorreram alguns encontros entre 83 e 89 de comunidades negras rurais, em articulação com sindicatos rurais e também com a Comissão Pastoral da Terra. Salvo engano meu, a questão das pastorais negras ainda não foi devidamente estudada, né? Pode ser desconhecimento meu, né? Então é nesse cenário que a gente tem que inserir a ação de militantes como Indinha Araújo, Ivo Fonseca, Zélia Amador, Flávio Jorge, Magno Cruz, bem como a atuação de deputados constituintes como a Benedita da Silva e Carlos Alberto Caó, né, que foram os deputados que encaminharam à Assembleia Nacional Constituinte, em 87, as primeiras propostas de reconhecimento de direito à propriedade dos domínios territoriais ocupados por comunidades negras rurais. Bom, como eu falei, os estudos sobre o surgimento do artigo 68 e os depoimentos dos próprios envolvidos na Constituinte indicam que a militância negra tinha muitas dúvidas em relação a esse artigo. Essa é uma como eu já falei, a baixa expectativa dos setores mais conservadores de haver uma proliferação de comunidades que pudessem reivindicar o título da terra explica em grande parte por que foi aprovado sem grandes problemas. Só que essa situação as coisas não saíram como se previa, né? Atualmente as estimativas variam entre órgãos oficiais, setores do movimento negro. Se fala de 4 mil comunidades quilombolas no país, algumas entidades falam de 5 mil comunidades. Atualmente, o dado mais recente que eu peguei é que há 1.694 terras quilombolas com processos abertos no INCRA, que é o órgão desde 2013 responsável pela titulação. No entanto, apenas 175 são tituladas. E dessas comunidades que são tituladas, a maior parte foi titulada por instituições estaduais, não pelo governo federal, principalmente no Pará e no Maranhão. Uma reportagem recente da Comissão ProIN de São Paulo, que o site é muito bom para se informar sobre as comunidades remanescentes de Quilombo, né? Tem
a legislação, tem notícias recentes, etc. Né? Mas uma reportagem recente, tratando justamente dos 30 anos da Constituição, a Comissão PROIN chama a atenção que, se em 2010 o orçamento previsto para a regularização de territórios quilombolas era de 64 milhões, a previsão, em 2018 a previsão é de 2,5 milhões, um pouco menos. E como já destacou o Lúcio Centeno nessa dissertação de mestrado de 2009, muito atual ainda, cito Lúcio, a Política Nacional de Titulação dos Territórios Quilombolas transformou-se em uma máquina de produzir procedimentos e avaliações sobre os mesmos, cada vez mais multiplicando as exigências e instâncias de consulta. Lá no site da Comissão PROIN tem todo o caminho para a titulação, é algo inacreditável, assim, a proliferação burocrática de procedimentos. Bom, como eu mencionei, é importante ressaltar que o artigo 68 sofreu uma série de conversões simbólicas e ressemantizações na década de 90. E aí o papel da antropologia foi fundamental, né? Eu não vou proceder aqui a uma genealogia da categoria, uma sociologia das conversões conceituais do termo, da categoria, né? Para tanto, eu indico o livro do José Maurício Arruti, Mocambo, e mais recentemente a obra organizada pelo Oswaldo Martins de Oliveira, que foi editada pela ABA, que se chama Direitos Quilombolas e Dever de Estado em 25 anos da Constituição Federal de 88. Um seminário nos 25 anos, mas foi publicado agora em 2016. Bom, para tratar aqui desse histórico, né, em 94, né, diante das primeiras demandas para a aplicação do artigo 68, a Fundação Cultural Palmares realizou um seminário chamado Conceito de Quilombo, e pela primeira vez lançou mão da noção de quilombos contemporâneos, né? Em resposta às crescentes demandas judiciais e também na esteira dos termos de cooperação técnica que existiam entre a ABA e o Ministério Público Federal por conta da questão indígena, desde a década de 80, né, a ABA, por meio do Grupo de Trabalho de Comunidades Negras Rurais, né, propôs uma nova caracterização das comunidades remanescentes de quilombo. Bom, quilombos, então, não se refeririam a resíduos arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica, não são grupos isolados ou de uma população totalmente homogênea, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados. Vou falar um pouco sobre isso depois. Quilombos, comunidades remanescentes de quilombo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida, né, que são característicos, e buscando a consolidação do território próprio. Né. Essa caracterização, né, não encerrou todas as controvérsias. Né. Vamos lembrar que o decreto 4887, que trata da regularização fundiária das comunidades quilombolas, vou falar rapidamente sobre isso também, foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Já foi julgada na época pelo PFL, antiga Arena, hoje DEM, né, governo que deu sustentação ao governo Fernando Henrique, ao governo Temer, e que já tem 3 ministros emplacados no governo eleito. Mas, enfim, é importante ressaltar aqui, rapidamente, né, que alguns fatores relacionados a essa ressemantização do conceito, né, como se chamou. Primeiro, o papel da ABA durante a redemocratização. Né? Segundo, essa definição do GT, Comunidades Negras Rurais, foi de encontro ao que estava estabelecido nos artigos 215 e 216. Né? Em terceiro lugar, o fato de muitas comunidades quilombolas não terem se originado a partir daquela imagem clássica que a gente tem de quilombos, a fuga, o isolamento, etc., né, não poderia obstar o reconhecimento delas enquanto remanescentes de quilombo, já que estava em jogo também, tá, era o reconhecimento de formas diferenciadas de acesso e gestão ao território. Né? Em quarto lugar, antes mesmo da questão quilombola ganhar destaque, alguns estudiosos já chamavam atenção e criticavam as visões monolíticas da estrutura fundiária brasileira. Pensar que, por exemplo, as terras de santo, as terras de índio, as terras de preto,
Já se falava disso na década de 80, antes de haver essa emergência dos remanescentes. E a matriz conceitual, reduzindo um pouco aqui uma história aqui mais complexa, que serviu de base a essa nova definição, que teve um papel fundamental dos antropólogos, se fundou muito na teoria da etnicidade, principalmente os aportes do Frederick Bart, né, e também naquilo que estava estabelecido no artigo 169 da Convenção da OIT, do qual o Brasil é signatário. Hoje em dia, parece, o indicativo é evidente que o Brasil ser signatário de convenções internacionais não vai importar nenhum pouco. Bom, o destaque conferido à teoria da etnicidade também está relacionado ao direito de autodeterminação dos povos, né? A antropologia, quando pensou o conceito de quilombo, né, também estava chamando muita atenção para o fato de que o antropólogo ele não deve emitir uma opinião pré-concebida sobre os fatores que definem o que é ou o que não é uma comunidade quilombola. Está se rompendo então aí com a figura do censor, como se pudesse fazer um registro, vamos ver se é quilombola aqui, tem isso, tem isso, tem isso, ou não. Estava tentando chamar a atenção justamente para as categorias locais, para a auto-identificação, para como isso se gestou no tempo e em função de relações com outros grupos. Afinal, a identidade não se define pelo isolamento, mas sim pelo contato, como nos ensina o Bart, entre outros, né? Mas, ao mesmo tempo, embora a antropologia, ou alguns antropólogos, vários deles e delas com experiência na questão indígena, isso é importante ressaltar, estavam apontando desde muito cedo das limitações dessa categoria remanescente das comunidades de quilombos. Por exemplo, a Neuza Guzmão, na tese dela de 1990, já chamava a atenção para o fato que, embora o conceito fosse viável no discurso político da resistência negra, apresentava-se como unificador e generalizante daquilo que é historicamente diverso e particular. Ou seja, não dá para reduzir as comunidades remanescentes de quilombo a uma forma ou a uma história. Bom, outro dado importante aí também é que a chamada emergência dos remanescentes também me parece que estimulou, embaralhou um pouco o entendimento das ciências sociais e também da história sobre as populações negras, principalmente em contexto rural, né? Vamos lembrar que, salvo exceções, né, o livro organizado pelo Charles Wagley, os estudos da USP, condenados pelo João Batista Borges Pereira, pouquíssimos estudos nas ciências sociais foram realizados em comunidades negras rurais. Isso mudou radicalmente hoje. Eu acho que me parece até, posso estar errado, mas a tendência que eu vejo na bibliografia mais recente é dialogar muito mais com estudos sobre campesinato, ao invés de se restringir somente à questão da etnicidade. Mas isso é outra conversa, né? Bom, eu vou falar rapidamente, antes de adentrar outros aspectos aqui, falar rapidamente dos decretos que trataram da regularização de territórios quilombolas, né? O primeiro deles foi 3.912, de 2001, ainda no governo Fernando Henrique, né? Ele não vigora mais hoje em dia, né? Foi substituído pelo 4827, né? Mas esse decreto atribuía à Fundação Palmares, tá, a incumbência de identificar as comunidades quilombolas, bem como regularizar os territórios, e também definia que somente poderiam ser reconhecidas as comunidades que estivessem ocupando as terras em 1878, ou seja, abolição. Bom, tem vários problemas aí, né? E eu vou me ater a só 3 deles. Primeiro, a exigência de que uma comunidade seja 100 anos no mesmo lugar, né, ela é discriminatória, porque você pode solicitar usucapião, estando na terra há 20 anos, em alguns casos há 10. Né? Tem um problema aí também que, após a abolição, ou o período pós-emancipação, famílias negras de todo o país foram expulsas das suas terras, foram obrigadas a se deslocar e buscar alternativas, por exemplo, à expansão agrícola, ou então foram para regiões que hoje em dia fazem parte da cidade, mas que eram áreas rurais da cidade, né? Isso explica o caso de comunidades quilombolas urbanas, por exemplo,
Você vê casos como em Porto Alegre, um dos metros quadrados mais caros hoje em dia, tem uma comunidade quilombola lá. Só que eles se estabeleceram lá na década de 20, vindo do interior do estado, e naquela época aquilo era uma área rural. E tem outro problema também, né? Estabelecer um marco temporal rígido, 13 de maio de 1888, tem uma visão, no mínimo, simplificadora dessas transições entre escravidão e liberdade. E aqui por isso que eu mencionei esse outro marco, 1878. Né? Na medida em que o trabalho escravo pode ser analisado em termos econômicos, sociais e políticos, mas o trabalho livre foi frequentemente definido simplesmente como o fim da coerção, não como uma estrutura de controle do trabalho que precisava ser analisada por si mesma. Como notaram Frederick Cooper, Thomas Hope e Rebecca Scott, é preciso mover o foco daquilo que acabou com a emancipação de pessoas escravizadas para pensar o que começou, bem como problematizar continuidades e descontinuidades, liberdade e cidadania. Nesse sentido, no caso brasileiro, é necessário relativizar 1878 como um divisor de águas. É mais interessante se desvencilhar do evento, direcionando a atenção para o cotidiano de marginalização e as estratégias de sobrevivência da população de cor, aqui estou citando Olívia Cunha e Flávio Gomes, nos anos que seguiram 1878. Nesse sentido, é mais interessante olhar os espaços de significação nos quais a experiência de liberdade foi vivida e interpretada por essas populações. Isso se alinha também aos desdobramentos, pelo menos desde o final da década de 70, da chamada nova historiografia sobre escravidão no Brasil. Né? Essa bibliografia diversa, né, tentou pensar a agência de pessoas escravizadas de modo múltiplo, pensando não só atos mais evidentes ou extremos de resistência, como rebeliões, insurreições, assassinato de senhores e senhoras, justiçamentos, etc., mas também para pensar formas cotidianas de resistência, né? E como isso reverberou em brechas de autonomia, né? Pensar as visões e os significados da liberdade, né? Segundo o ponto de vista das próprias pessoas escravizadas. Né? Importante notar também que os estudos sobre comunidades nesse sentido clássico que a gente tem, que a gente aprende em escola, também redimensionaram totalmente a questão. O Flávio Gomes questiona, desde a década de 90, a visão dos quilombos como espaços marginais e isolados, ao destacar justamente as complexas relações sociais, econômicas e políticas entretidas entre quilombolas com a sociedade envolvente. Flávio Gomes também, dentre outros, tentam pensar também a gestação de uma economia de base camponesa por quilombolas durante a escravidão. Vamos lembrar aqui do conceito clássico do Ciro Flammarion Cardoso, também da brecha camponesa. Vamos pensar também a emergência do campesinato, por assim dizer, um campesinato negro já durante a escravidão. Ou seja, a gente tem que atentar então para a complexidade da formação desses territórios, sem reduzir a uma única forma possível. É daí que vem, por exemplo, a rentabilidade do conceito de campo negro, proposto pelo Flávio Gomes, né? Que não é nem um pouco essencialista, pelo contrário, ele visa pensar justamente as conexões entre quilombolas, assenzalados, camponeses livres, camponeses pobres, indígenas, etc., etc., etc. Bom, o caso que eu conheço mais de perto O caso da comunidade que eu conheço mais de perto, a comunidade de Cambará, que é localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul, entre as cidades de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul, pode ser ilustrativo a esse respeito. É uma comunidade que se formou, primeiramente, com a compra de terras de pessoas que foram escravizadas, em 1835, ou seja, de alguma maneira acumularam dinheiro durante a escravidão e compraram terras, e depois, em 1845 e 55. Com a abolição formal da escravidão, famílias que viviam no entorno foram acolhidas por essas famílias que já estavam lá, e muitas delas por meio de casamento. Ao passo que outras famílias que vieram de outros lugares compraram terras em 1910 e 1920. Em 1910 também é quando começa o processo de espoliação da comunidade, primeiramente através de um delegado que rouba a terra das pessoas, e também quando a imigração alemã e italiana
começa a reverberar na região. A gente também tem, às vezes a gente tem uma visão da imigração de europeus para o Brasil como se fosse uma... começou em 1824 e a gente estabelece aquilo como marco rígido. Tem sucessivas ondas, né, migratórias, deslocamentos. A gente tem que pensar nisso também. Essa comunidade também que tem 4 núcleos territoriais já sofreu a exploração do Estado. Uma estrada foi construída na década de 60, lá, repartiu o território ao meio e nenhuma família negra foi indenizada, embora várias pessoas tenham trabalhado na construção da estrada. Então, assim, essa comunidade de Cambará, que também teve, em dado momento, os moradores de lá roubavam gado dos brancos, tem uma origem diversa, como é vários outros casos, né? Mas é importante anotar também aqui que um trabalho de campo com essas pessoas, principalmente as pessoas que nasceram entre a década de 10 e 40, elas a todo momento estavam se referindo ao que chamavam do cativeiro, o sofrimento, a privação e ao que chamavam de regime da criação. A criação, basicamente, para reduzir a história, os fazendeiros brancos pegavam para criar crianças negras de 4, 5 anos de idade, davam, entre aspas, comida, alimentação e abrigo, e em troca as crianças tinham que trabalhar de graça, evidentemente, para as famílias brancas. Então, essas pessoas estão num momento, me surpreendeu assim, na pesquisa de campo, que as pessoas diziam assim: eu escapei do cativeiro por pouco. Aí você ia conversar com a pessoa, ela tinha nascido na década de 60, né? Porque minha mãe nasceu no cativeiro. É interessante então pensar aí como as próprias pessoas estão definindo essas transições, rupturas, continuidades e descontinuidades em escravidão e liberdade. Bem como também pensar as narrativas envoltas em silêncio, no implícito não dito sobre os castigos corporais que não só os antepassados sofreram, mas elas próprias sofreram. É curioso também que raras pesquisas, até o passado recente, devotaram-se a tratar das experiências de pessoas que foram escravizadas e seus descendentes no Brasil. À parte algumas exceções, a reduzida produção científica, até recentemente, manifesta não só um hábito científico pouco atento a este tema, mas também um arraigamento de certos ideais na produção da história. A nação brasileira, na sua versão liberal e republicana, foi imaginada, pelo menos pelas elites, como resultado de um esquecimento voluntariamente provocado pela destruição de arquivos que contivessem registros sobre a escravidão. A referência aqui é ao Rui Barbosa, né? Então, como notou Olivia Cunha, e eu a cito, o mito da perda e da impossibilidade da história nacional seria, a partir de então, constantemente realimentado. A imagem trágica do fogo que apagara o passado transformara-se ao mesmo tempo em uma narrativa de salvação e redenção, ao projetar a nação do futuro. Haveria de se reescrever a história não só a partir da imaginação, mas, sobretudo, a partir de um necessário esquecimento. Fecho a citação. O trabalho, então, com comunidades quilombolas, que essas pessoas têm a dizer, nos estimula, então, a repensar o que nós tratamos como descontinuidade e continuidade, o que nós tratamos como direito e liberdade. Para finalizar, queria mencionar rapidamente que a categoria remanescente, a identificação quilombola, ela não fazia parte do vocabulário de várias das comunidades que hoje se identificam enquanto tal, né? Para reduzir aqui uma história mais complexa, até pelo tempo também, né, em função do próprio reconhecimento do Decreto 4887, que o reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo vai se dar por meio da autoidentificação, não é raro que surjam críticas ao fato de que essas identidades são fabricadas, inventadas no sentido mais pernicioso do termo, como se as pessoas estivessem aderindo a uma identidade meramente para ter algum ganho utilitário, né? Mas, para parafrasear uma frase famosa utilizada em outro contexto, há um custo para ser quilombola no Brasil. Além do mais, se de um lado não devemos romantizar as comunidades quilombolas, baseado numa concepção homogênea e romantizada sobre quilombos, então um pouco tratadas como congeladas no tempo e no espaço, a gente deve pensar que
as narrativas, as histórias dessas pessoas, a expressão de experiências, elas estão intimamente relacionadas aos contextos, mas também à dimensão do vivido. As reivindicações identitárias, tá, e as mudanças aí decorrentes produziram certamente mudanças na expressão de experiências. Porém, os conteúdos narrados não são apenas uma mera manifestação do contexto político presente. Acho que devemos relativizar em alguma medida a abordagem presentista da memória, ou das lembranças. Como notou Rosalind Shaw, a memória trabalha para frente e para trás. Ela articula distintas temporalidades num processo dialético no qual o presente é configurado por lembranças e vice-versa. Os novos direitos advindos da identificação quilombola são interpretados no interior mesmo da ordem de justiças locais. É importante lembrar também, aí encerro, né, que em vários casos os movimentos ou as andanças de homens e mulheres quilombolas são constitutivos das vidas das pessoas, e isso não data de hoje ou da emergência da identidade quilombola. Movimentos motivados pela busca do trabalho, para correr o mundo, algo que era mais facilitado para homens, evidentemente, visitar parentes, são integrais a essas comunidades e fazem parte de novas andanças, por gabinetes de políticos, encontros organizados por movimentos negros, urbanos, marchas, cursos, ocupações, reuniões com técnicos governamentais, etc. A rede de parceiros que as comunidades quilombolas também estão mobilizando pode ser encarada como uma forma de fazer política, onde relações em potências são acionadas pelo entrelaçamento de pessoas, saberes e coisas, como destacaram de diversos modos várias teses de dissertações recentes. Eu cito aqui, dentre outras, a Suzana Alencar Vieira, Cauê Machado, Júlia Salma, Yara Alves, Pedro Costa, e principalmente as reflexões de intelectuais quilombolas, como Antônio Bispo e Givânia Maria da Silva. Parece-me que, sobretudo no atual contexto, temos que estar dispostos não só a defender, né, o básico, embora hoje em dia defender o básico desperte termos, acusações arcaicas, né, como diz, só que isso é uma doença, né, que teria que ser curada, né, mas parece que, além disso, a gente tem que estar disposto a ouvir e aprender com as comunidades quilombolas, mas, sobretudo, de forma muito humilde, e até para que essa defesa de direitos que deve ser feita, a gente não escorregue por encastelamento, né? E para a autocrítica, eu acho que é uma questão fundamental a pensar aí, né? O que é autocrítica e crítica para quê, né? A crítica que a gente tem que fazer não pode nos impedir também de fazer uma autoavaliação, né? Mas, para além de ouvir e aprender, eu acho que, de forma muito humilde mesmo, a gente tem que se juntar às fileiras das caminhadas, das lutas, das retomadas, dos movimentos e das andanças de homens e mulheres quilombolas. Obrigado. Nós agradecemos realmente a vocês dois pelas falas incrivelmente estimulantes aqui. Antes de passar as perguntas, eu vou levantar então duas questões aqui que me surgiram nas falas e abrir para vocês complementarem também. Vou começar com o Marcelo, na verdade. Marcelo, pensei a respeito do termo, né, comunidade remanescente de quilombolas, a ideia de quem são os sujeitos de direito, quem são as populações de direito, né, nesse caso, e como é que foi essa transformação desde a Constituinte, né, o fato de que o termo inicialmente usado, se eu não me engano, eram remanescentes, né, comunidades remanescentes de quilombola, e passou para remanescentes de comunidades quilombolas, individualizando, né, de uma certa forma o direito. Como é que isso aconteceu ao longo da história e como é que isso está recentemente, né, nas discussões desse tipo de direitos? E para o Sérgio, se você puder falar um pouco a respeito da ideia de criminalização da homofobia, se isso entra atualmente no horizonte de discussão, porque, fazendo um paralelo com a ideia de criminalização do racismo, é uma ideia que foi muito questionada também por determinados setores do direito, e garantistas, inclusive, dizendo que como confiar num sistema jurídico que, afinal de contas, acaba
sendo um dos principais detratores, né, dessa população negra encarcerada em massa, a esse sistema que, ao mesmo tempo, foi importante essa vitória, essa conquista, né? Teve um resultado simbólico muito concreto. Como é que isso acontece na comunidade LGBTI hoje em dia? Se dá para a gente fazer paralelos. E para os dois, se vocês quiserem comentar, e fica uma sugestão também, e foi algo que foi falado na primeira mesa, né? A ideia de retomar os autos da Constituinte, efetivamente, e ver as discussões, como é que elas foram acontecendo, e comparar isso com o texto final e comparar com as disposições atuais, porque tem coisas que foram alteradas na última redação, por exemplo, né? Mudanças que aparentemente eram menores e eram, em princípio, só questões de linguagem, e a gente viu rapidamente que se transformaram em alterações políticas muito substantivas. Então, como não cair nessas mesmas armadilhas, talvez? Será que a gente pode ter algo a aprender desde esses processos? São áreas de pesquisa interessantes, né, possíveis. Mas queria abrir, então, se alguém tiver interesse em começar, por favor, é só se identificar aí. Aumentar o interesse, as respostas também, se vocês puderem. Então, Sérgio, por favor. Sobre a criminalização da homofobia, né? E a história da lei Afonso Arinos, né? Que depois virou lei Caó, depois... É uma história muito interessante, porque, quer dizer, do ponto de vista do movimento LGBTI, né? Essa discussão, ela tem uma história que vai lá para os anos 80, já se falava da criminalização da homofobia nos anos 80, isso já estava no horizonte, né? Mas isso foi recuperado mais recentemente e a ideia era colocar orientação sexual e identidade de gênero na lei que coíbe o racismo. Então, o que é importante? Eu acho que daria uma discussão enorme, tem que reduzir muito. Primeiro, a questão do encarceramento, né? Então, por exemplo, nas conferências, isso acontecia muito, era muito engraçado nas conferências, lembro, da Conferência Estadual LGBT no Rio, né, onde você discutia a homofobia e a criminalização da homofobia e criava situações muito estranhas, porque um parceiro estratégico do campo eram os juristas que lutavam pela reforma penal, e que eram críticos à penalização e principalmente ao encarceramento. Então, essas pessoas eram chamadas para coordenar mesas, para participar de mesas em que se defendia a criminalização da homofobia. Se criava uma dissonância muito notável. Bom, enfim, então, a gente não precisa necessariamente equacionar a criminalização com encarceramento. Esse é o primeiro ponto, né? Você tem várias formas de reação penal, como dizem os juristas, que não a prisão. Bem, a lei, a história da lei Afonso Arinos, que é a lei que se queria mudar, apenas incluir, né, orientação sexual e identidade de gênero, que é uma lei que começa lá nos anos 50, dizendo que o racismo, ou que algumas situações eram contravenções, e enumerava situações muito concretas, do tipo, não ter sido promovido, não ter sido demitido por razões de raça. Então, enumerava várias situações que não estavam previstas no Código Penal, né? Você não contrata babá porque ela é negra, então você não contrata babá porque ela é lésbica. Isso no Código Penal não está previsto. Como atualmente também não está previsto no caso de orientação sexual, né? Então se arrolavam situações concretas que eram primeiro tratadas como contravenção. Com o tempo, lá dos anos 50, você tem um aumento progressivo das penas, é transformado num delito, num crime, né? E as penas vão aumentando, e você vai ter uma diversificação dos contemplados por essa lei. Então não é só raça, mas é origem regional, enfim, né? Idade, enfim, vários religião que foi colocado lá nessa lei, né? E também tem um outro processo engraçado. Não só se enumera situações a serem
combatidas, como também vai progressivamente se criminalizando os discursos racistas, ou os discursos etnocêntricos. Eu digo que essa lei é o braço armado da antropologia, em certo sentido, né? Porque ela coíbe o etnocentrismo, quase, né? Pensando em etnocentrismo como um conceito muito abrangente. Bem, então, mais recentemente, teve um caso no Sul de uma editora que passou a editar livros, publicar livros que negavam o Holocausto. Aí se colocou dentro dessa lei não só a criminalização de situações concretas, mas também de discursos, inicialmente discursos escritos e depois discursos em geral. Se escritos, se divulgados. Bom, o que acontece? No momento em que o movimento LGBT diz, bom, nós queremos entrar nessa lei, porque tem várias situações que não são coibidas, porque não existe uma lei, né? Você coíbe a violência, né? Claro, a violência, agredir alguém é um crime, né? Mas não contratar alguém que é gay e tal, não é. Então, queremos entrar nessa lei. O que acontece? Como essa lei criminaliza o discurso, isso bateu imediatamente nas bancadas evangélicas, religiosas, católicas, né? Porque elas passaram a pensar, a considerar o fato de que não poderão mais dizer que a homossexualidade é pecado. Enfim, o que fez, então, que eles levantassem a questão da liberdade religiosa, né? E da liberdade de consciência. Então, isso virou um nó. Um nó que não se tem solução. Essa lei já foi proposta de várias formas, agora, né, também se propõe uma nova lei que não inclua. Bom, estamos aí paralisados nisso. Obviamente, há sempre um problema nesse tipo de lei, né? Porque você tem, né, a lei como ela existe hoje para racismo, regional, etc., ela institui comportamentos que seriam considerados crime de discriminação e também altera a injúria e difamação do Código Penal, colocando um agravante se o motivo for racial, né? Se você faz uma injúria baseada em raça, e, portanto também orientação sexual entraria ali. Isso faz com que, pensando do ponto de vista crítico, né, você congele o discurso, né? Então, por exemplo, categorias que são ofensivas num determinado momento vão continuar sendo para sempre ofensivas, porque elas não vão mais, elas vão sair do discurso público, né? Bom, bicha, por exemplo, né? Você tem um esvaziamento progressivo do valor ofensivo dessa palavra. Agora, se você tem uma lei desse tipo, você vai congelar esse significado. Você também, ela é uma lei, mas enfim, mas existe uma situação concreta de desamparo de algumas situações, né? Então eu acho que a gente, não sei se a sua questão ia por aí, mas eu acho que a gente, nesse momento, é um processo que está paralisado, né? Claro que se orientação sexual tivesse entrado lá na Constituinte, isso tudo já estaria automaticamente resolvido, né? Mas como não entrou lá, se tenta fazer uma outra, né? Fazer com que outra lei contemple. Agora, está em discussão no Supremo também, né? E provavelmente, se tudo se mantiver do mesmo modo, o Supremo vai dizer que é crime. Você pode estender a lei de discriminação racial, né, também para esses casos, mas a gente está ainda sem saber se isso vai acontecer ou não. Bom, Gabriel, no artigo 68, né, se fala em remanescentes das comunidades de quilombos. Como eu tentei tratar aqui brevemente, né, a categoria é sugestiva por si só, né, porque remanescentes alude a solo, né, basicamente, né. A comunidade de quilombos, então, seriam as comunidades formadas a partir de fugas de pessoas escravizadas, né. A questão, de novo, aí não é ficar uma exaltação, mas a antropologia teve um papel fundamental aí, bem como a ABA, né,
começaram a proliferar situações sociais de grupos que podiam reivindicar direitos territoriais, embora nem sempre elas tivessem originado de fugas, apesar de alguns casos paradigmáticos, como Calunga, né, por exemplo, ou como Cafundó, né, que Peter Fry estudou na década de 70, 80, em que se falava um idioma africano, era uma questão de pesquisa, né, se revelou uma complexidade muito maior da formação de territórios negros no interior principalmente no interior do país, né. Por outro lado, também, aí eu acho que a importância da aba, mas também pelas discussões sobre questão indígena, né? Estou lembrando aqui, por exemplo, dentre outras coisas, os textos da Manuela, de 86, sobre etnicidade, etc., né? Também romper com uma imagem idealizada, não só idealizada, mas que acabava sendo muito também perversa, né? Com populações indígenas e depois quilombolas, porque parece que elas teriam que ter manifestar autenticidade a todo momento, né? Como se comunidades quilombolas fossem locais onde a gente fosse localizar pequenas Áfricas, né? Então, enquanto algumas populações, grupos podem mudar, outras não, outras deveriam ficar congeladas no tempo, porque senão não é quase aquela velha história, né? Mas nem é índio mais, né? Usa celular. Eu estou simplificando, mas é um pouco a mentalidade prevalecente, né? Então, aí o papel da antropologia, mas também desses movimentos que já pensavam a dimensão territorial de comunidades negras rurais na década de 80, foi fundamental para pensar, principalmente, formas diferenciadas de acesso à terra e como a manutenção do território era fundamental e é fundamental para a manutenção de modos de vida, sem implicar que esses modos de vida sejam resíduos cristalizados que sempre foram assim, né? Eu acho que é um fator importante aí também, né, que em todos os poréns, né, no governo Fernando Henrique, que participou da conferência de Durban, o Brasil tornou signatário da Convenção 69 da OIT, e, de novo, com o início do governo Lula, já se falou aqui pela manhã que instituições não são entidades metafísicas, o Estado também não é uma entidade metafísica, né? Muitas pessoas que tinham experiência com movimentos sociais, atuavam em lutas, também começaram a adentrar, em algum nível ou outro, nas estruturas governamentais. Participei de uma pesquisa há alguns anos atrás, que a Sônia coordenou também a questão sobre participação social, né? Os conselhos criados de participação social tinham um papel fundamental aí, a criação de estruturas ministeriais, o deslocamento de pessoas que foram aprovadas em concurso no Ministério do Planejamento e foram, sei lá, deslocadas para a CEPIR, teve uma importância fundamental, ou para a Secretaria de Direitos das Mulheres, etc., teve um papel fundamental aí, apesar das limitações institucionais e burocráticas à participação das pessoas, que no caso da população negra são ainda mais agravadas, né? Do mesmo modo também, às vezes havia algumas, vamos dizer assim, foi se afinando também a percepção e a atuação de vários setores do movimento negro, sediados principalmente na cidade, para compreender a questão quilombola, porque também foi um exercício de aprendizado mútuo, porque havia muitos movimentos que tinham uma visão totalmente idealizada das comunidades quilombolas, achando que as pessoas iam estar falando dialetos e vestidas com lanças, coisas do tipo. Não é esse o caso, evidentemente, né? Então, o caso do Brasil é muito único, com um papel fundamental na antropologia, e aí explica, e aí basta tomar como contraste o caso do Suriname e da Jamaica, que a definição do que é um quilombo é radicalmente diferente. O caso brasileiro justamente está se pensando muito aí também a exclusão racial do acesso à terra, que se nas cidades é fundamental, no campo é mais ainda, né? A gente está conversando aqui sobre, compartilhando também algumas angústias, óbvio que a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer, mas todos os indicativos, considerando-se que, né, há, de certa forma, licença para matar e vai ter liberação de porte de armas, a tendência é que ocorra carnificina no meio rural, porque grupos de extermínio, essa é a tendência, e expansão do agronegócio ainda, né? Então, é um cenário extremamente preocupante, né? As comunidades quilombolas indígenas efetivamente vão estar lá na ponta, né?
E as coisas vão ser, a tendência é que sejam muito complicadas. Temos perguntas? Alice? Mais alguém? A gente vai escrevendo. Felipe? Mais alguém? Então, eu gostei muito das duas intervenções e eu queria fazer uma pergunta, sei lá, um comentário para o Marcelo, e já vou me desculpando, porque eu sou socióloga e nós temos sempre uma maneira de entrar no debate que é diferente, né? Pensando, inclusive, transversalidades e como é que você passa de um... Enfim, é outra linguagem, né? Mas eu estou pensando assim, uma das coisas importantes na luta territorial urbana, né, contra a remoção das favelas, por exemplo, né, foi exatamente a capacidade que as lideranças, né, de favela tiveram em determinado momento de produzir alianças. Né, alianças que significavam universalizar aquele tema para o conjunto da sociedade, né? Ou seja, tornar um problema público, né? Criar um problema público. É todo um vocabulário e um conjunto de atores que se qualifica para essa universalização, né? Então é claro que as ciências sociais participaram, a sociologia sobretudo, mas também intelectuais muito variados, né? Músicos, cineastas, né? A história da favela passou a ser constitutiva, inclusive, de uma certa identidade nacional produzida num contexto, né? Nós agora estamos falando de identidades quilombolas. Eu me pergunto a você, né, qual é a capacidade de transformação desse tema em um tema mais universal, com alianças que não são muito difíceis de adivinhar. Se a gente tem clareza de quais são os inimigos, né, a gente pode pensar também que a defesa da terra quilombola pode ser uma defesa de um tópico ambiental crucial para o mundo moderno, para o mundo contemporâneo, né? Então, como é que você utiliza a terra? Qual é a sabedoria que existe naquele tipo de cultivo? Essa é uma aliança, né? É uma aliança que universaliza, ou seja, que transcende o que faz com que o tema específico do quilombo, né, se torne, com a sua identidade, com as suas especificidades, um lugar de produção de alianças, né? Eu queria que você, enfim, me ajudasse a pensar sobre isso, porque, enfim, agora de aliados é o que nós mais vamos precisar, né? Muito obrigada. Bom, boa tarde, obrigado, Sérgio, Marcelo, tá dando para ouvir? Oi. Tá, esse é melhor. Eu queria fazer para o Marcelo, só pedir para, se você pudesse comentar um pouquinho mais. Você falou do Antônio Bispo, dessas vozes que emergiram, né, de lideranças quilombolas e tal. Se você pudesse comentar um pouco da importância da emergência dessas figuras no movimento quilombola recente, né, um pouco sair só do registro do estudo antropológico e tal, né, e como é que isso recentemente tem, né, ganhado uma dimensão também, assim como aconteceu com o movimento indígena, né, tentando fazer uma ponte, uma pergunta que também possa fazer dialogar um pouco, né? Acho que também seguindo na linha da Maria Alice aqui, vocês duas falaram, né? Mas tentando pensar nessa segunda parte do título, né? Da resistência, né? Eu não sei até que ponto é essa palavra mesmo, né? Que a gente vai precisar, mas na Constituinte, a gente vê, né, até nos textos da Manuela, pensando na configuração ali da defesa da luta indígena, né, a gente vê uma articulação muito forte, essas alianças mesmo, né, CIMI, antropólogos, né, todas as pessoas que conseguiram se juntar para fazer com que o capítulo
fosse, né, com que a Constituição tivesse as marcas que tem, né? Será que a gente, né, com esses discursos que estão reaparecendo, discursos, enfim, que parecem lá de trás, né, anteriores à Constituinte, né, acusatórios, discriminatórios, né, discursos que estão assimilacionistas, né, no caso disso, né, ou essencializantes, desqualificando, né, as políticas e tal. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre essa nova articulação que é necessária, ou como vocês estão vendo essas formas de articulação dessa defesa nova que está surgindo agora, né, que está se ressurgindo agora, né? Muito rapidamente. Bom, tem algumas apostas em relação a articulações, né, e resistências nesse sentido, que já vêm de antes, e que eu acho que são muito interessantes, que é, principalmente pensando no discurso religioso, que é o que aparece mais, né, no caso da população LGBT, né, a bancada evangélica, né, os conservadores católicos, a Igreja Católica Carismática, né, que são os que vociferam mais, né, fortemente. Eu acho que nesse plano é você explorar as contradições e as brechas, né? Então você tem movimentos importantes dentro da própria Igreja Católica, entre os evangélicos, né, que são desde igrejas, inclusive as chamadas igrejas inclusivas, entre os evangélicos, mas né, o movimento de diversidade católica, que aliás tem aqui nessa universidade um ponto, né, de emergência importante. Então, quer dizer, trabalhar nessas brechas, né, e mostrar que não há uma homogeneidade nessas instituições, né, que elas são heterogêneas, que elas são cindidas, são contraditórias, portanto, não dá para a gente fazer também um discurso homogeneizador, né? A igreja ou os evangélicos, enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Bom, tem outras articulações que também já datam, que podem ser mais aprofundadas, principalmente do ponto de vista dos juristas, do direito, né? Eu acho que a gente tem que ir trabalhando, porque essa questão toda, eu acho que também tem a ver um pouco, como a Alice disse, o que a gente está discutindo já foi colocado na chave dos direitos especiais, né? Os direitos das minorias. Claro que o que eu estava tentando também mostrar é que essas minorias, elas são construídas por minorias, né? Que a homossexualidade, lá nos anos 80, não era necessariamente uma minoria, não denotava uma minoria, porque você tinha todo um discurso muito importante que dizia que era, de fato, o que se tratava era liberar um desejo que estava presente em todos. Não havia os homossexuais e os heterossexuais, né? Alguns tinham uma prática mais, não tinha outros de outro, mas era algo que tinha a ver com a liberação do ser humano, né? Isso se perde. Quer dizer, essa pegada se perde num processo em que a homossexualidade vai virando cada vez mais uma minoria, né? Tudo bem, não sei se daria de outro modo e sem compensar direitos, uma outra configuração, que não tendo um grupo muito, né, delimitado. Se bem que nesta área que eu trabalho, isto é uma tensão, né? Embora você tenha toda uma certa, né, uma construção de um grupo minoritário, de uma identidade quase étnica, como dizem, você tem também, por parte do movimento, uma recusa constante e bem marcada de qualquer coisa que lembre guetificação. Inclusive delegacias para gays, por exemplo, para homossexuais, como já foi proposto em algum momento, delegacias, como dizem. Não, nas escolas específicas não, nada que seja especial nesse nível. Interessante, porque tem a coisa do gueto muito presente, né, na memória coletiva, eu acho. Mas, de todo modo, tendo havido essa construção de uma minoria, e, portanto, né, que reivindica dessa posição dos direitos,
existe uma dimensão que é universalizável de imediato, né? Porque o direito defendido ali, naquele ponto específico, ele reverbera para todo o conjunto da sociedade, né? Que você descumprir o direito, seja de uma pessoa, isso tem consequências. Então, a gente também tem que pensar um pouco nessa oposição de universalização versus particularização. Porque mesmo no particular, há efeitos que são gerais. Se bem que a sua questão é fundamental em termos da articulação, né? Como fazer um discurso, inclusive esse, dizendo, olha, o direito daquele ali respeitado vai acabar revertendo para todos e para uma sociedade que respeita direitos, no geral, né? Como construir esse discurso que propicia essa junção e não diga direito só para eles, se não atender, eles vão ficar sem esses direitos, mas tudo vai continuar bem para os outros, né? Como é que se diz? Não vai continuar bem para os outros, né? Tentar ser rápido também. Obrigado pelas questões, até também me permite tratar um pouco de apontamentos que o Gabriel já tinha feito e eu não tinha tratado anteriormente. Perdão. Efetivamente, assim, acho que você tocou num ponto fundamental. Há uma articulação em várias comunidades, diz respeito sobretudo à questão ambiental, agricultura sustentável, né? Havia políticas de agricultura familiar quilombola, né? Especificando, né? Necessidade de linhas de crédito especial, né? Agora, ao mesmo tempo, embora tenha articulações também com o movimento urbano, movimentos urbanos e com favelas, né? Vamos lembrar também que o MNU tinha uma linha de atuação já na década de 80 que era raça e território, para pensar justamente deslocamentos urbanos, né? Agora, eu acho que no caso das comunidades quilombolas, embora tenha algumas comunidades quilombolas urbanas, e esse é um debate complexo e espinhoso, né, uma das grandes questões também foi tornar essas comunidades visíveis, né, denunciar como a invisibilização era uma forma de extermínio também, né, porque em alguns estados da nação você associa de forma mais evidente, tem, sei lá, 400 comunidades quilombolas na Bahia, no Maranhão. Não é algo que surpreenda totalmente as pessoas. Você pega estados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem toda aquela propagandismo no estado branco europeu, em que tem 130 comunidades. As demandas é de tornar visível esses grupos. É aquele princípio antropológico, né? Porque não aparece não significa que não existe, né? Mas também toda uma denúncia da invisibilização e tornar visível. E aí eu acho que a conexão com o meio ambiente, também algumas conexões afro-indígenas têm sido fundamentais para as comunidades quilombolas, bem como redes pré-existentes com o espaço urbano, né? Eu acho que aí transcende um pouco, mas também tem que tratar muito das questões particulares. Há uma tensão aí de novo, eu acho que a gente vai ter que exercitar o nosso entendimento, a nossa escuta, o que essas comunidades estão articulando entre o universal e o particular. E respondendo o Felipe rapidamente, né, eu daria um exemplo prático, Felipe, que eu até acompanhei de perto, que foi o caso da implementação de cotas para toda a pós-graduação da Federal da Bahia, né, em que tem vaga para quilombola, né? Como é que você vai definir, por exemplo, de cota para acesso à universidade para a população negra, segundo a categoria do IBGE, participantes? Como é que você pensa os quilombolas aí, e as quilombolas? Que muitas pessoas vivem em um espaço mais afastado dos centros urbanos, em que não tiveram contato com as escolas, são piores, etc, né? Então, há aí um desafio, né, e eu acho que isso explica um pouco também por que, comparativamente, intelectuais indígenas, os intelectuais quilombolas estão se tornando mais visíveis recentemente, né, porque é uma batalha contínua também, mas uma educação étnico-racial, né, não consegue nem implementar as leis que existem para tratar de história afro-brasileira, africana e indígena, né, comunicação. Agora, acho que iniciativas como conexões de saberes, trazer os mestres, estão tornando essas pessoas, estão reverberando mais a voz dessas pessoas, né? Mas ainda de forma muito limitada, né? Até porque a gente tem que pensar o seguinte também,
na grande maioria dos casos, as pessoas ou estudaram muito pouco ou são analfabetas. Isso explica também por que você vai ver as lideranças de comunidades quilombolas, em geral, são jovens que tiveram que fazer várias andanças para se familiarizar, não só com a escrita, com papéis, com leis, etc., mas com uma linguagem totalmente especializada, né? Aquela coisa, lembrando Bourdieu aqui, né? A linguagem política, linguagem exógena, né? Que somente alguns agentes controlam totalmente. Então, todo o trabalho para dominar minimamente essa linguagem fica, em geral, na mão dos mais jovens. Até porque vários dos mais velhos, a maioria não sabe ler, né? Como é que vai articular, por exemplo, uma reunião com o INCA, né? Então tem essa situação interessante também, né? Que boa parte das lideranças são jovens, enquanto os mais velhos são os guardiões da memória. Mas quem está lá lidando com papel e tudo são os jovens. É uma questão prática aí, muito fundamental, né? Que é a maior parte das pessoas eram analfabetas, né? Onde a pesquisa que eu fiz lá em Cambará, todo mundo que nasceu antes da década de 50 é analfabeto. Porque isso, né? Estava vivendo na casa dos brancos, sem estudo, trabalhando, etc, etc. Então há um longo caminho ainda a percorrer para tornar essas produções mais visíveis, e me parece que o acesso à graduação e à pós-graduação é fundamental aí. Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, a gente vai se caminhar para concluir. Eu queria terminar só com uma palavra a respeito desse termo resistência que estava no título, né, dessa mesa. Parece que as apresentações de vocês trouxeram uma questão de linguagem que é muito relevante contemporaneamente, a respeito de discursos que estão sendo efetivamente mobilizados de maneira a perder o seu potencial emancipatório, né? Termos como gênero, direitos, minoria, estão sendo cada vez mais atacados e ressignificados de uma forma que faz com que eles percam, né, esse potencial. Como que a gente pode lutar contra isso? Eu acho que vocês deram muitos subsídios aqui para que a gente caminhe nesse sentido. E para pensar a resistência, que eu imagino que possa vir a ser um desses termos, eu já vi alguma coisa caminhando nesse sentido, né? Por que resistir? Que resistência é essa fazer? Como é que a gente pode pensar o termo resistência sem ser como algo defensivo ou reativo, e imaginar a resistência como algo que possa ser efetivamente constitutivo e efetivamente criativo, né, de novas formas aí de habitação e de luta, efetivamente. Agradeço a todos e comunico que agora a gente vai dar prosseguimento para a terceira e última mesa de hoje, chamada Novos e Velhos Conflitos entre os Poderes da República, por isso permaneço aí. Agradeço mais uma vez ao nosso palestrante Sérgio Marcelo, muito obrigado.